rodada no que tange a trazer informações de tudo que está acontecendo, tentando esclarecer vários pontos com essa quantidade de contra-informações no que diz respeito ao nosso PP1, Plano Petros, do Sistema Petrobras, o 1. Dessa feita, então, convidamos o nosso conselheiro eleito, por nós, na Petros, também está participando do GT, que foi uma conquista dos trabalhadores, da FUB, para tentar destrinchar o que seria esse famigerado déficit e o que significa esse equacionamento que também, da forma que foi colocado, pelo máximo, atinge a vida de muitas pessoas, muitos de nós impactados por esse equacionamento como está sendo proposto. Então, a gente está buscando, pelas vias judiciais, pela via política, tentar diminuir bastante esse impacto nas nossas vidas financeiras. Então é bastante importante a gente escutar quem está participando diretamente dessas negociações todas. Antes de passar a palavra para o quase todo mundo conhece, né? O PC, Paulo César, diretor da FUB, do Sindicato Bahia, a gente vai combinar algumas coisas hoje para esse evento. Tem papel aqui na frente, tem caneta para anotar as perguntas, então a gente vai deixar o PC falar, a fazer essa apresentação que ele tem, e na sequência a gente vai abrir para tirar dúvidas e tudo mais. Então quem quiser ter um papel aqui na frente, tem caneta para fazer as anotações que porventura, se não atrapalha um pouco a apresentação. Muitas vezes a sua dúvida vai ser respondida um pouco mais para frente. Então vamos deixar e depois pode... Não, ele não vai embora hoje. Já está com as coisas para amanhã, então a gente tem bastante tempo para esclarecer todas as nossas dúvidas que porventura o PC possa responder. Então, de bate pronto, já vou passar a palavra para o PC para a sua apresentação. Bom, uma boa tarde e boa noite, né? Os companheiros que estão presentes. Vocês vão ter o privilégio aqui de hoje já ter informação do grupo de trabalho. A gente estava ontem lá com os representantes da Petrobras e essa apresentação que eu vou passar aqui para vocês já é o que nós, do grupo de trabalho, representando vocês, né, já colocamos ontem lá na reunião do GT. O GT foi instalado, tem 5 membros da Petrobras, 3 membros da Petros e 5 membros da representação dos participantes, 3 da FUP e 2 da FNP. Os 3 da FUP sou eu, conselheiro, diretor da FUP, o companheiro Norton, que é meu suplente lá no conselho e é diretor do Sindicato Norte Fluminense, e o companheiro Hélio Libório, que é aposentado lá do Sindicato Rio Grande do Sul. Na parte da FNP, eles indicaram o Tedesco, o Ronaldo Tedesco, que é atual conselheiro lá, junto comigo, e o Agnelso, que já foi suplente lá do Conselho Deliberativo, não está mais no Conselho. A gente também teve o direito de indicar um assessor jurídico, da nossa parte lá na FUP, a gente indicou o Marcelo, que é do escritório Normando Rodrigues, e eles indicaram, aí uma pequena malandragem deles, eu acredito eles indicaram como assessor jurídico deles o Paulo Brandão. Então o Paulo Brandão está lá como assessor jurídico indicado pela FNP. E além disso também abriram espaço para os marítimos. Então o pessoal da Federação dos Marítimos está lá representado também pelo Válido, Zé Válido, que é do SINDMAR, Sindicato de Oficiais da Marinha Mercante, lá do Rio de Janeiro. E também está com o assessor jurídico, que é o Luciano Ponce lá, que é o assessor jurídico deles. Nós pedimos também o espaço no GT para que o pessoal da BR Distribuidora, o pessoal do Sintramico, RJ, né, indicasse um nome para participar do GT, mas eles não concordaram. Pedimos agora recentemente para a indicação de um atuário para assessorar a gente, porque do lado de lá, além dos 5 da Petrobras e os 3 da Petros,
logicamente eles têm atuário, tem todo um grupo lá que está assessorando eles. Então a gente pediu também para indicar um atuário. Eles acabaram concordando e a gente vai estar trazendo a Maria Alice, que foi atuária da Petros há muitos e muitos anos, conhece tudo aí sobre a história do Plano Petros e que hoje está aposentada. A Alice Maria Pulamar, que eu conversei com ela, ela topou, então ela vai estar assessorando a gente a partir de segunda-feira nesse grupo de trabalho. O que é que ocorre? Como todos vocês sabem, a gente tem divergências sérias entre a FUP e a FNP em relação à questão do Plano Petros, diagnósticos, soluções, etc. Para quem não sabe, essa discussão que levou o racha na Federação Única dos Petroleiros, né? Eram 17 sindicatos, por conta lá do acordo que a gente fez em 2008, que envolveu a repactuação, a questão da transação judicial, na ação civil pública da FUP, a questão do Plano Petros 2, etc, etc. Por conta desse episódio, os 5 sindicatos se desfiliaram da FUP e foram tentar criar uma federação, que até agora não conseguiram criar. Apesar de se autodenominarem como federação, na realidade ainda continuam com uma Frente Nacional dos Petroleiros. Então, para vocês entenderem como essa questão é polêmica dentro das organizações sindicais e dentro dos próprios participantes assistidos do plano, então imagine a dificuldade da gente ir para um grupo de trabalho, tendo representação da FUP, da FNP, dos maridos, e ainda tem um lá que representa as associações de aposentados, que é o Brandão, que está lá como assessor jurídico. Então, extremamente complicado, mas a gente acertou que a gente faria a reunião preparatória antes de cada reunião do GT. As reuniões do GT é sempre terças e quintas, então a gente faz preparatória ou prévia na segunda e na quarta, e a gente só leva lá para a mesa de negociação, ou melhor, para o GT, o que é consenso entre nós. E as reuniões são demoradas, tem polêmica, tem quebra-pau, lógico, não tinha como ser de outra forma, mas a gente tem conseguido tocar isso. E agora, surpreendentemente, essa proposta que eu vou apresentar aqui foi a que nós colocamos para o pessoal da FNP. Eles fizeram alguns reparos, mas a apresentação lá foi conjunta. Inicialmente, a Petrobras fez a apresentação dela, que basicamente é a proposta de equacionamento que está colocada aí, e a gente criticou, rebateu vários pontos lá do equacionamento, e depois ficou da gente fazer a nossa proposta, que a gente fez ontem, e como eu disse, a gente conseguiu um consenso lá entre a FUP, a FNP e os marítimos, ou seja, entre as entidades sindicais, e essa proposta eu vou estar mostrando aqui para vocês. Ainda sobre a questão do equacionamento, o nosso prazo está muito curto, por isso que o grupo de trabalho vai ter reunião toda terça e toda quinta. A proposta que foi aprovada no Conselho Deliberativo, com voto contrário dos eleitos, ou seja, eu, o Tedesco lá e o Epaminondas, essa proposta foi para a Petrobras já aprovou, e agora está na Secretaria das Estatais, do Ministério do Planejamento. A Secretaria das Estatais aprovando isso, o processo é devolvido para o Conselho de Administração da Petrobras e depois é devolvido para a Petros. E a Petros implanta o equacionamento. Aí há um questionamento da parte da FNP, que eles entendem que isso deveria, antes de ser implantado, passar pela Previc, que é o órgão regulador. No entanto, pela resolução que a gente já olhou, não passa pela Previc. Ou seja, assim que o SESC aprovar e devolver para a Petrobras, a Petrobras devolver para a Petros já vai implantar. Por isso, o nosso prazo é muito curto de tentar buscar uma alternativa para esse equacionamento que vai ser aprovado. Eu diria, inclusive, o seguinte, que o prazo limite para a gente tentar buscar suspensão via judicial ou administrativa, ou implantar uma alternativa que substitua esse equacionamento, nosso prazo é ali 5 de dezembro.
Porque se até lá não tiver uma suspensão do equacionamento aprovado, seja judicialmente, seja administrativamente, e isso voltar lá do SEST e for para a PETS até o dia 5, eles implantam na folha do dia 20 de dezembro. Então, nosso espaço ali é muito curto. E por conta disso, inclusive, desde a primeira reunião do GT, nós temos reivindicado a suspensão da aplicação do equacionamento, enquanto tiver o trabalho do GT. Então já teve 13 reuniões do GT, a de ontem foi a terceira. De novo nós cobramos a suspensão, enquanto o GT estiver discutindo uma alternativa. A Petrobras de novo disse que não tinha posição sobre isso, mas depois de muita cobrança nossa, ela ficou de dar uma posição definitiva, sem ser terça agora, na outra quinta. Ela vai dar uma posição definitiva. Mesmo que a Petrobras concorde, e posso dizer que os membros da Petrobras que estão lá, eles concordam, mas diz que não depende deles, tem que passar pela diretoria da Petrobras. Mesmo que a diretoria da Petrobras concorde com a suspensão, não depende somente da nossa vontade, ou seja, nossa e da Petrobras, porque isso foi feito um TAC, termo de ajuste de conduta, com o órgão fiscalizador, que é a Previc, e o que vai acontecer é que, se as duas partes concordarem, a gente vai ter que ir lá na Previc e pedir o adiamento, porque tem um TAC lá que determina prazo, multa de R$20 mil para cada conselheiro, se não, e diretor da PET, se não for aplicado dentro do prazo que está lá estabelecido, além de possibilidade de intervenção na entidade, se não cumprir o TAC. Então, mesmo que a Petrobras concorde e com a nossa proposta, a gente teria que ir lá na Previc tentar buscar esse adiamento. Então, está tudo muito apertado e as nossas alternativas estão bem, estão com grande dificuldade de a gente conseguir barrar esse processo até dezembro. Bom, iniciando aqui nossa apresentação que nós fizemos lá na Petrobras também, no grupo de trabalho, esse gráfico aqui, acho que algumas pessoas já conhecem, ele mostra aqui o histórico do Plano Petros, desde 1970, quando ele foi criado, até 2016. Se pudesse pagar essa luz aqui, ele... Então, aqui tudo que está acima do 0% é superado, tudo que está abaixo é quando o plano teve déficit. Então, se a gente olhar a história do plano, o déficit no plano PETS não é novidade. O plano PETS sempre teve déficit, e alguns maiores do que a gente está enfrentando agora. Porque a conta aqui é quanto que o déficit representava do patrimônio da época. Então, nesse caso aqui, em 78, o déficit chegou a representar 50% do patrimônio. Em 84, ele chegou a representar 120% do patrimônio da época. Aqui, no governo Lula, Dilma, no governo Lula, ele chegou a representar 18% do patrimônio. E esse que está hoje aqui, que é acumulado nos 4 anos, ele representa hoje em torno de 25% do patrimônio do plano, quase 30%. Então, o plano Petros é um plano que tem problema desde a sua origem. O primeiro ponto que tem que ficar claro é esse, para a gente não se enganar entre nós. Ele foi mal capitalizado, ele não foi capitalizado corretamente, e a gente está sofrendo os efeitos disso. E aí eu vou mostrar aqui um histórico, onde a gente pega cada um período desse, e falando do déficit, como foi resolvido na época, e a questão das taxas que nós pagávamos e que a Petrobras pagava em cada época dessa. Então, começando lá, o primeiro déficit de 1977, veio a Lei 6435, que obrigou o regime de capitalização. Essa lei ela foi feita na época do governo Gás, porque estava quebrando aí uma porrada de entidade de previdência, CAPEN, Montepio da Família Militar, etc. Não estava pagando corretamente benefício, porque não aplicava o regime de capitalização. Aí veio essa legislação para obrigar o regime de capitalização. Então,
que é que aconteceu? Com isso, a Petros teve que colocar lá no seu passivo o compromisso com os ativos, porque ela só lançava no passivo o compromisso com os aposentados. E aí, a partir lá em 77. Nesse período, atingiu 50% do patrimônio. Aí veio 78, o decreto aí que talvez muita gente conhece aí, 81, o 240, 78, que instituiu o limite de idade, né? Obrigou as pessoas que entraram a partir dessa data a ter que contribuir para o plano até os 55 ou 53, se for aposentadoria especial, ou seja, botou a nova geração daquela época para pagar mais tempo, né? E isso resolveu o déficit do plano, jogou a conta para a nova geração. Então, com isso, o déficit foi eliminado e a Petrobras, imagine os senhores, baixou a sua contribuição para zero. O negócio foi tão bom, com limite de idade, que ele reverte, dá superávit, e a Petrobras baixa a sua contribuição para zero. Pergunta, de 70 a 77, ou 78, né, quando veio o decreto, quanto era a contribuição da Petrobras? 1,26 sobre a folha de ativos. Quanto era a nossa contribuição? 3,11. Tabela progressiva, não existia ainda aquela taxa intermediária e ainda não havia havido a majoração para 14,9. Aí vai ter uma tabela lá na frente que a gente vai mostrar toda essa sequência das taxas também, para vocês entenderem o histórico do plano. Veio 1984, aquele outro déficit enorme. Então, o que é que aconteceu lá em 84? Em razão da elevada inflação, verificou-se que os benefícios concedidos pelo plano não estavam conseguindo manter o padrão de vida dos aposentados e pensionistas. O benefício era calculado pela média histórica dos últimos 12 salários, antes da data do início do benefício. Foi alterada a redação do artigo 42 para que fosse utilizada a correção dos salários na apuração da média que dava origem ao benefício. E também foi modificado o artigo 41, alterando a correção dos benefícios, que passou a seguir o reajuste das patrocinadoras, ao invés do reajuste do INSS. Por conta disso, o déficit do plano atingiu seu ponto mais alto, 120% do patrimônio. Nessa data, já haviam 7 mil aposentados no plano. Quando mudou a forma de cálculo, não mudou para frente só, mudou para trás. Aquelas 7 mil aposentadorias foram corrigidas, e aí anulando o efeito da inflação altíssima nesse período, o benefício dobrou. E aí o plano chegou no seu ponto mais alto de déficit. Em 91, também, foi majorada a nossa tabela de contribuição, e aí a faixa máxima, que era 11, passou para 14,9, um aumento de 34% na taxa. E foi aquela consulta que vocês lembram. Quem concorda, permaneça como está aí agora. Beleza, todo mundo concordou. Quem não concorda, se manifeste, devolva a cartinha lá para a PET dizendo que não concorda. 95% concordou, 5% não concordou. Então, teve essa majoração. Além disso, as patrocinadoras, no caso, nessa época não era só mais Petrobras, já tinha subsidiários, elas aumentaram a taxa contributiva sobre a folha de participantes, que lá em 84 era 10,5, e quando chegou em janeiro de 91 chegou a 20,57. Então aquele déficit enorme, né, de 120, quando aconteceu aquele déficit, a Petrobras foi gradativamente aumentando sua taxa. Então primeiro ela baixou para zero, quando ela voltou a contribuir lá por 85, 86, ela começou com 5, foi aumentando, em 85 já estava em 10,5, aliás, antes, né, 10,5, quando chegou em 91 ela chegou a 20,57, sabendo que essa taxa sempre é o quê? Sempre foi o quê? Percentual sobre a folha de participantes, tá? Não envolvia o aposentado, não importava quanto que o aposentado descontava, era sempre a contribuição da Petrobras, era sempre calculado sobre a folha de participantes, ou seja, o pessoal da ativa que estava no plano PET. Bom, com o aumento dessas taxas, o plano eliminou o déficit, como a gente
como mostra ali no gráfico. Veio 2002 a 2005, e aí outro déficit, que aí já foi no governo Lula, e vários fatores influenciaram esse novo déficit. Fechamento do plano 1 para os novos participantes. A Petrobras tentou implantar o plano Petrobras Vida, nós barramos o plano Petrobras Vida na justiça. No final do governo Fernando Henrique Cardoso, a direção da Petrobras, no seu conselho de administração, mesmo não conseguindo implantar o plano Petrobras Vida, aprovou o fechamento do plano Petros 1. A eliminação da hipótese da geração futura, lógico, se você contava com o financiamento da geração futura no plano e você fechou o plano para os novos participantes, não tem mais financiamento da geração futura, isso também gerou um déficit, uma conta, né? Alteração da hipótese de rotatividade dos participantes, isso era uma malandragem que era usada na época, que o plano considerava uma rotatividade de 5% da massa. Petrobras não tem rotatividade, quem sai da Petrobras geralmente é por aposentadoria, por rescisão do contrato, benefício cheio. Com o turnover, que é a troca do antigo, do novo pelo antigo, de 5%, significaria que 5% da massa todo ano saía sem benefício e deixava dinheiro no plano. Isso não era verdade, mas inflava artificialmente o patrimônio do plano. Quando tirou isso da contabilidade do plano, aí apareceu um déficit. Veio também a adequação da taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade matava muito e descobriu que ela não era para matar tanto. O pessoal estava vivendo mais, foi mudada a taxa. Então esses fatores todos, né, já na nova administração lá do presidente Lula, na Petros, etc., fizeram todas essas adequações aqui e o déficit apareceu, estava escondido, mas sempre teve lá, porque estava usando premissas erradas, e aí nesse momento o déficit chegou a 18% do patrimônio, mesmo a Petrobras em 2000 aportando 8 bilhões de reais no plano. Eu falei aqui do plano Petrobras Vida. Em 2000 a Petrobras, para poder viabilizar o plano Petrobras Vida, ela colocou 8 bilhões no plano Petros, assim distribuídos. 2 bilhões foi com incentivo à migração para o plano Petrobras Vida, 4,5 foi a dívida calculada dos pré-70 e 1,5 foi por conta do fim da geração futura. 8 bilhões, ou seja, mesmo com 8 bilhões no plano, com aqueles ajustes, o plano fechou com 18% de déficit. Tá? Detalhe, a Paulo César, o senhor falou que vocês barraram o PPV. O que é que aconteceu com aqueles 2 bilhões que a Petrobras colocou no plano como incentivo à migração do PPV? Porque a Petrobras passou a ser credora daquele dinheiro. Se acabou o PPV, teria que o plano Petros devolver esses 2 bilhões. Foi o que aconteceu que no acordo que a gente fez em 2008, que é um dos termos de compromisso financeiro que a Petrobras assumiu, no acordo que a gente fez em 2008, que é o termo de compromisso financeiro do FAT-FC, decorrente lá do acordo que a gente fez, o AOE, que é o Acordo de Obrigações Recíprocas, esses 2 bilhões foi quitado. A Petros não precisou devolver para a Petrobras. Então, quando a gente fala dos valores que a Petrobras assumiu em 2008 naquele acordo, o valor do 2007 e 2008, o valor do termo de compromisso financeiro do FAT-FC era para ser maior. Ele não é maior porque abateu aqueles 2 bilhões referente ao incentivo à migração e teve que acertar aquela conta lá. Em 2007 e 2008, como eu falei antecipadamente, foi implantado o AOR, foi assinado o sistema de compromisso financeiro e a Petrobras e a Petros assumiram aí um aporte de 4,7 bilhões com o plano Petros. Além disso, no AOR, as patrocinadoras aceitaram contribuir de forma paritária com os aposentados e pensionistas assistidos, implantando a paridade efetiva entre patrocinadoras, participantes e assistidos. Esse fato reduziu cerca de 1,5 bilhão os compromissos do plano com os participantes assistidos, ou seja, como a Petrobras passou a contribuir mais
o plano por conta da paridade dos assistidos, isso representou 1,5 bi a mais para o plano, só a paridade. Além dos termos lá que ela assinou, que representou 4,7 bilhões. Então você imagina, 8 bilhões entrou no plano em 2000. Quando chegou aqui, 2007, 2008, mais 4,7 e mais 1,5 bi por conta da paridade. Em 2008 e 2014, o que é que aconteceu? Veio a ordem jurisprudencial 62 do TST e as decorrentes das decisões transitadas em julgado a favor dos assistidos, que aumentaram significativamente o passivo do plano, principalmente a questão dos níveis, que antes era controverso, mas chegou um momento que lá no TST, principalmente por conta do nível de 2006, que foi dado para todo mundo da TIM, inclusive quem estava topado, aí o TST firmou jurisprudência que o nível era devido para os aposentados, foi essa OJ e ordem jurisprudencial 62, a partir daí os aposentados passaram a ganhar todas as ações de níveis. E o plano, o passivo do plano subiu e o déficit, um dos componentes do déficit do plano é isso. Em dezembro de 2014, o Conselho Deliberativo aprovou o pagamento dos níveis aos assistidos, processo conhecido como acordo de níveis, que aí é o acordo administrativo para quem não tinha ação e o acordo judicial para quem tinha ação, mas não tinha ainda transitado e julgado, ainda não tinha sido concluído o processo na justiça. E aí, por conta desse acordo, foi provisionado 3 bilhões, se todo mundo aderisse ao acordo. O acordo administrativo, 19 mil aderiram ao acordo administrativo. E com relação ao acordo judicial, em torno de 3 mil pessoas aderiram ao acordo judicial. Ao final de 2014, por conta desses fatos, aquele superávit que foi criado com a OR, ele foi eliminado e o plano novamente entrou em déficit. Quando chegou em 2015, aí que foi a porrada maior ainda, que alterou a imposta da família real, retirou o teto de 90%, e aí novas contingências judiciais, péssimo resultado de investimento por causa da crise financeira, o déficit sai de 6 em 2014 para quase 23 em 2015. Em 2016, de novo, fraco desempenho dos investimentos, aliado ao aumento das contingências judiciais, novas contingências judiciais, novas ações, de quem não fez acordo, e o desequilíbrio entre o ativo e o passivo elevaram o déficit de 26 para 26 bilhões, equivalente a 44% do plano, do patrimônio. E hoje, julho, já está batendo em 30 bilhões o déficit do plano. O déficit do plano hoje já está batendo em 30 bilhões. Tá? E aí tem uma explicação para isso, que tem a ver com aquele ponto que eu coloco ali, um desequilíbrio bastante acentuado entre ativo e passivo. Imagine a seguinte situação: o passivo cresce 10% ao ano. Então quanto é que eu tenho que rentabilizar meu patrimônio para pagar o passivo? 10%. Essa é a minha meta atuarial. No entanto, o meu patrimônio é 60 e o meu passivo é 80. Meu passivo vai aumentar 10. Aí eu vou buscar uma meta 10%. Mas meu ativo é 60. Quanto que eu vou ter a mais no patrimônio? 6 bilhões. Então meu ativo vai passar de 60 para 66. Mas o meu passivo cresceu 10. Então ele passou de 80 para 88. Então, se o meu ativo era 60, passou para 66, o mesmo 10%, e o meu passivo era 80, passou para 88, os mesmos 10%, o meu déficit continuou 20 bilhões? Não, ele passou para 22 bilhões. Então, essa é a grande armadilha que a gente está. Enquanto não entrar dinheiro novo no plano, mesmo que a Petros atinja a meta de rentabilidade, não reequilibra o plano. E para atingir a meta, que é pelo menos o crescimento percentual do passivo, é muito difícil com a crise financeira que a gente está enfrentando, imóvel lá embaixo, ações lá embaixo, títulos públicos, etc. A única coisa que está bom, que não tem jeito que a Petros nunca pede, é o empréstimo. Esse aí a Petros nunca pede, o empréstimo que ela faz com a gente. Bom, esta, portanto, é a situação atual, o déficit que representa em 2016
44% do patrimônio. Bom, aqui para vocês saberem, eu só peguei os 3 últimos anos, porque o equacionamento é baseado no ano de 2015, não no ano de 2016. Então, o plano começa em 2013 com superávit, por causa do OR, né? Aí vem contingências judiciais, 420 milhões, mau resultado, 7 milhões, só que aqui dentro está exagerado, porque tem contingência judicial que já está dentro do passivo, que não está calculado, e que a gente está cobrando da Petros, que pegue cada ação da Petros que ela perdeu, que calcule quanto que aumentou o benefício, e o jurídico tem dificuldade de fazer esse levantamento, são milhares de ações, às vezes é ação individual, às vezes é ação coletiva, mas esse é o número que tem hoje. Aí veio aqui alteração na tabela de mortalidade, que aumentou negativamente o passivo, postergação de aposentadoria, quem chegava aos 55 anos e não pediu benefício, aí deu um efeito positivo de 1 milhão, estou pegando os efeitos positivos, superávit e a postergação dos negativos, você saiu de um superávit de 2.500 para um déficit de 2.800. Aí você vem para 2014 com esse déficit de 2.800, aí vem o acordo dos níveis, né, 3 bilhões, ou seja, 2,9, novas contingências judiciais, 649 milhões, maus resultados financeiros, 4,4, resultados positivos. Aumentou a taxa de juros, porque desconto passivo é bom para o plano, 1,2 bilhões. Aí diminui o impacto na tabela de mortalidade, ou seja, não está vivendo tanto, faz um ajuste, aí dá um alívio aqui de 2 bilhões e 300, e de novo postergação de aposentadoria, 1 milhão e 100. Você pega os efeitos negativos e positivos, mais o déficit, aí você chega em 6,6 bilhões no exercício de 2014. Você transporta esse déficit para 2015, aí vem aquelas porradas que eu falei. Família real, 5 milhões, retirada do teto operacional, 3 milhões e 400, um alívio no acordo do nível, porque nem todo mundo aderiu, então o que estava provisionado não precisou, então quando retira o provisionamento, aí dá um alívio de 720 milhões, o restante é por conta de quem aderiu ao acordo. De novo, mais ações judiciais, contingentes, 431 milhões, e maus investimentos, 10 milhões. Resultados positivos, alteração dos juros, deu uma melhoria do juro que aumentou o desconto do passivo, de novo postergação da aposentadoria, 959 milhões. Então você vê só a postergação da aposentadoria como é benéfico para o plano. 1 milhão e 100, 1 milhão e 8, 950 milhões. Mas com o PIDV acabou a postergação da aposentadoria. Né? Então aí você, com esses novos resultados negativos, você chega no déficit de 22 milhões e 600, que esse é o objeto do equacionamento, esse déficit que está aí, 22 milhões e 600. Aqui é a tabela que mostra todas as contribuições da Petros, melhor dizendo, da Petrobras, das patrocinadoras e nossas, desde a existência do plano. Então, em julho de 70 até março de 78, tabela progressiva 3,11, nossa, a Petrobras pagava 1,26. De 78 a dezembro de 80, tabela progressiva nossa 3,11, a Petrobras baixou para 0, por causa do limite de idade. Ela ficou de 80 até... Ela ficou um ano, né? De abril de 78, um ano não, de abril de 78 até dezembro, com 0. Quando chegou aqui em 81, ela voltou a contribuir 5,75. E a gente, mesma coisa, 3,11. Só que quando chegou aqui, em maio de 73, que a gente só tinha 2 descontos, 1,45 e 11, passou a ter 3 descontos, 1,45, 3 e 11. Isso aconteceu a partir de junho de 73. Então, a partir de, aqui dentro, entre 70 e 78, ali no meio do caminho, passou as nossas taxas na tabela progressiva de 2 para 3. E aí, voltando aqui para 81, a Petrobras começa com 5,75, quando ela volta a contribuir,
ela vai aumentando progressivamente, como eu mostrei ali no histórico, até os 20 e 57, em 11 de janeiro de 91, e aí quando chega em 1º de julho de 91, a nossa tabela progressiva muda e as 3 faixas são majoradas, sendo que a maior faixa de 11 passa para 14,9. Então aqui, quando chegou aqui, ela estava pagando 20,57. Quando chegou aqui, foi o ponto mais alto dela, de 91 a 92, que ela chegou a pagar 22%. Então você podia dizer aqui, em janeiro de 92, que era 2 por 1. Ou seja, ela estava descontando 22, e na tabela progressiva, 4, né, 1 e 4, 4 e 14, né, você podia dizer que era 2 por 1. Mas isso, a alegria de pobre dura pouco. Quando chegou aqui em 96, 1º de janeiro de 96, ela baixou para 12. Por que ela baixou para 12 aqui em 96? Por causa do acordo dos pré-70, onde ela assumiu a dívida dos pré-70 como reserva para amortizar no futuro, passou a pagar a folha dos pré-70, e aí ela baixou a contribuição dela de 22 para 12. E por que 96? Porque ela já estava se preparando para a reforma da Constituição de 88, que ia estabelecer a paridade. Então ela já se antecipou e já fez, e separou o pré-70 dessa conta. Quando chegou em 2000, ela quitou os pré-70 e acabou com aquele pagamento mensal que ela fazia da folha dos pré-70. Ela foi lá e quitou em 2000, que foi aqueles 5 bilhões e meio. E aqui em 1º de janeiro de 2007, acabou a referência com uma tabela salarial nativa, né, com a folha, e passou a ser paridade contributiva plena, incluindo os aposentados, que foi decorrente da repactuação, né, que mudou o regulamento e estabeleceu a paridade contributiva total, incluindo os assistidos. Esse é o histórico contributivo do Plano Petros, a nossa parte e a da Petrobras. Quem olha isso aqui chega na conclusão simples: é a história da formiguinha e da cigarra. A Petrobras foi a cigarra, né? E agora o inverno chegou. Está difícil de resolver. Por quê? Porque naquela época, qualquer ajuste que você fizesse na taxa contributiva tinha um efeito muito grande para o plano, porque estava todo mundo nativo. Agora, quando você tem que fazer o ajuste, tem 11, 12 mil ativos e 60 mil aposentados. Então, para você fazer o equilíbrio, o ajuste tem que ser muito maior. Se hoje a situação do plano fosse 60 mil na ativa e 12 mil aposentados, para reequilibrar o plano, a taxa era muito menor. O equacionamento era muito menor. Só que agora inverteu. E está muito mais difícil de fazer o equacionamento. Então aqui, a questão da rentabilidade versus a meta atuarial. Em 2013, uma rentabilidade pífia negativa e um passivo só crescendo. Em 2014, uma rentabilidade menor do que o crescimento passivo, 4,42 para 12. Em 2015, de novo, uma rentabilidade negativa e passivo crescendo, 16,89, principalmente por causa da família real, etc. Em 2016, deu uma equilibradazinha. Aí a rentabilidade de 53 quase empatou com o crescimento passivo, mas isso não resolve o nosso problema. E aí, com relação à rentabilidade, esse resultado que eu mostrei insatisfatório teve causas conjunturais, que são reflexos da crise econômica mundial e investimentos que se mostraram mal avaliados em sua origem e que têm sido questionados e alguns investigados, principalmente por conta da operação Greenfield e da CPI dos fundos de pensão. As principais perdas no valor dos ativos: Ivepar, perda de 1,11 bilhões, Norte Energia, que é Belo Monte, 1,16 bilhões, Litel, que é as ações na Vale do Rio Doce, 1,21 bilhões, e FIP Sondas, 7 Brasil, 1,7 bilhões. Total aí de perda 5 bilhões e 180 milhões. Desses aí, Ivepar, você não vendeu,
recuperando a questão econômica e está recuperando, você retoma isso. Norte Energia já tem 18 turbinas funcionando. Quando a hidrelétrica estiver a pleno vapor, você reverte isso. Agora, por enquanto, vai estar dando negativo mesmo. Litel vai para o Rio Doce, é aquela crise que a Vale viveu por conta minério de ferro, que a China comprou menos, diminuiu o seu crescimento, depois daquele problema lá de Mariana, lá da inundação, daquele problema ambiental, jogou as ações da Vale, mas nós não vendemos ações, então tem possibilidade de recuperar. Agora, sondas, muito difícil recuperar, porque depende de um investimento, do investidor substituir o BNDES. Porque o BNDES é colocar metade do investimento para viabilizar sondas. O BNDES não colocou esse dinheiro. As sondas estão paradas, 80% prontas. A Petrobras só paga quando as sondas forem entregues. Enquanto isso, a Petrobras está alugando sonda de lá de fora, contratando equipe de estrangeiro, filipino e outros, sem direito trabalhista nenhum, em vez dos trabalhadores da Petrobras estarem operando essas sondas. Então, hoje no pré-sal, que está produzindo mais de 1 milhão de barris, a maior parte dos trabalhadores é de fora e dessas sondas que são alocadas lá fora, porque a Sete Brasil não entregou essas plataformas, infelizmente. Então, o BNDES, no dia da assinatura do contrato, foi o dia que o Barroso, como depoente lá na CPI, fez aquela denúncia que ele tinha 100 milhões na conta dele, que a Sete Brasil era um anticorrupção, que todo mundo ali era corrupto, e só na conta dele tinha 100 milhões de reais. O BNDES simplesmente suspendeu o financiamento e a Sete ficou à deriva. O que vai acontecer no final? Quem vai comprar as plataformas vai comprar preço bem baixo e a Sete ainda vai ter que assumir depois as dívidas trabalhistas do pessoal que trabalhou nos estaleiros. Está lá tudo lá para acertar. Tem dívida trabalhista em vários desses estaleiros para resolver ainda. Então, desses aí, eu acho muito difícil a Sete Brasil se recuperar e a gente ter o retorno do investimento, podendo até gastar mais, ou seja, por conta do contencioso trabalhista, e as acionistas vão ter que arcar. E aí a Petros não está sozinha, está com BTG Pactual, está com Santander, né? Está com FUNCEF, não está a Petros sozinha nesse investimento aqui da Sete Brasil. O que é a Invepar? Invepar é empresa de investimentos e participações. A Invepar ela é dona de várias concessões rodoviárias, é dona da concessão do aeroporto de Guarulhos, que ela ganhou, linha amarela no Rio de Janeiro, metrô do Rio, Bahia Norte, lá na Bahia, tinha uma outra lá no Peru, que ela vendeu agora por conta do problema de caixa, né? É linha Marília lá no Peru. Então é uma empresa que tem tudo para crescer. Agora ficou com alto endividamento, mas o principal problema é que o quarto sócio está com problema na Lava Jato, que é a OAS. Que a Invepar é uma empresa que são 4 sócios, 25% de cada, 25% da Petros, 25% da Previ, 25% da FUNCEF e 25% da OAS. A OAS está com problema sério por conta dos efeitos da Lava Jato, né? Porque a Lava Jato simplesmente quebrou as empresas, diferente de outros países que você pune os donos das empresas, mas preserva as empresas. Aqui não. O seu Moro tem um jeito de quebrar as empresas junto com a apuração, em vez de preservar as empresas. E aí, no caso da Invepar, ela está sofrendo por causa do endividamento que ela tinha, mas que foi resolvido quando ela vendeu a linha Marília. Ela se capitalizou, diminuiu o endividamento, mas agora tem esse problema do sócio lá da OAS, que não está comparecendo, né, com a parte dele lá no investimento, e que está criando problema. Inclusive a Invepar lançou debêntures para poder resolver os problemas de capitalização também. Bom, do lado do passivo do plano, verificamos aumentos de compromisso por conta da geração da composição familiar lá da família real, 5,2 milhões, do acordo de 2,2, retirada do teto, só aí foi 10 milhões, e o aumento no valor dos benefícios de ações judiciais. Esse é impacto relevante que não foi corretamente identificado e calculado. Somente as contingências
registradas em balanço para pagamento de diferentes benefícios decorrentes das ações judiciais estão na casa de 4 bilhões de reais. O impacto atuarial dessas possíveis perdas não está realizado, o que indica a grande probabilidade de déficits futuros. Então deixa eu falar como é que funciona essa questão da contabilidade. Quando eu faço contingência, eu tiro do ativo. Então se eu estou dizendo que a contingência é 4 bilhões, o patrimônio do plano é 60, significa que se eu não tivesse essa contingência, o patrimônio do plano era 64. Então eu tenho uma contingência de 4 bilhões. Mas essa contingência é somente em relação ao valor financeiro das ações judiciais. Como a Petros, ela fica brigando lá na execução até o final, o aposentado lá ganha ação, o sindicato ganha ação, a associação ganha ação. Aí o sindicato, o advogado entra com a execução. O advogado diz que os 3 níveis é 20%. A Petros diz que é 15%. Aí fica brigando lá na execução. É 20%, é 15%. É 20%, é 15%. E quando isso vai acumulando o passivo. Esse passivo está contingenciado. Só que quando implantar o benefício, aí vai aumentar o passivo lá da provisão matemática, que é pagamento futuro, que é o passivo do plano. Então, a parte financeira está calculada reduzindo o patrimônio. A parte que vai aumentar no passivo do plano, porque aumentou o benefício, que é quando implantar o benefício, que a última coisa é a ação judicial, é a implantação do benefício, aí é que vai aumentar o valor do passivo. Então, isso que está contingenciado é 4 bilhões. Então, são 25 mil ações judiciais que não transitaram em julgado. 25 mil ações judiciais que não transitaram em julgado. Bom, e aí, pessoal, quais são as possibilidades de novos déficits no plano? A gente levantou aqui várias possibilidades. Então, alteração na premissa da composição familiar após o recadastramento? Sim, porque o ativo, ele pode mudar a composição familiar dele até o dia da aposentar e não vai pagar joia. Eu estou com 54 anos de idade, minha companheira tem 44 anos. Minha idade para me aposentar é 55. Se até lá ela brigar comigo e arranjar um garotão, a Petros não tem nada com isso. Mas se eu arranjar uma garotinha de 20, eu vou empurrar 24 anos a mais de pensão para o plano. Então esse recadastramento que foi feito, foi concluído aí, 85% de sucesso, né? Ainda falta 15% aí para os dois planos, Petros 1 e Petros 2. Se depois do recadastramento o ativo continuar sem ter joia, pode ter outras alterações na composição familiar que vão onerar o plano. Porque só quem paga a joia, se mudar a composição familiar, é o aposentado. Então esse é um fator. O outro, a retirada do teto operacional de 8% dos ex-gerentes que se aposentaram com o RG. O teto que foi retirado de 90% para pagar 100%, foi de todo mundo que não era gerente. Mas teve gerente que não aposentou com o RG, aposentou com 90% do RG. Eles já estão batendo lá na porta da Petros. E se não resolver, eles vão entrar na ação judicial. Não tem jeito de ganhar isso aí não. Outra questão, novas adesões ao acordo dos níveis. Tem gente que não fez o acordo dos níveis. Ele vai continuar aberto, mas o passivo, o retroativo não vai ficar até 2013. É sempre os 3 últimos anos. Então se daqui a 3, 4 anos alguém lembrar que tem direito ao nível e quiser fazer o acordo administrativo, digamos 2020, ele vai fazer o acordo administrativo, mas o retroativo é só os 3 últimos anos, 19, 18, 17, e não 2013, como está hoje no acordo de nível. Agora, é bom o acordo de nível aberto? É, porque é melhor de fazer o acordo administrativo do que entrar na justiça, porque ele pega sempre os 5 últimos anos, depois que ele entra na justiça. Então é melhor deixar o acordo aberto. Agora, tem gente que não fez o acordo? Tem gente que é devido ao acordo de nível? Tem, porque ele não perdeu e nem entrou com a ação e nem fez acordo administrativo, que a qualquer hora ele pode entrar com a ação na justiça, se o acordo estiver fechado. Se o acordo estiver aberto, de repente, melhor para ele, mais rápido, ele fazer o acordo administrativo. Novas contingências judiciais de ações existentes, o que aqui tem é provável de ganhar, mas pode aparecer novas. Por exemplo, recentemente o petroleiro ganhou, inclusive em última instância no STJ, para baixar sua contribuição de 14 para 11.
né? Vai entrar menos dinheiro no plano, beleza, ele vai pagar menos, mas vai aumentar o déficit do plano. Então, pode ter novas contingências judiciais, novas ações judiciais, PL, DL 971, redução de 14 para onde, que eu pretendo citar. PLDL, aquela parcela que recebia subsalário depois que decimou a PL a partir de 83. Aquilo ali era 8,33% do salário base. Você não recolhia, a Petrobras também não recolhia. Mas tem gente que entrou, ou que pode entrar, e que vai aumentar o benefício em 8,33%, porque aquele ali não entrou no cálculo da média salarial. Tá? Aí você tem ações judiciais devido à ausência regulamentar. A resolução 49, que estabelece a joia para o aposentado, não está no regulamento. E o teto 2, que limitou o benefício a 15 mil, não está no regulamento. O teto 2 só estava num decreto. O decreto caiu e o regulamento só tem o teto 1 dos 25 mil. Então isso é uma fragilidade regulamentar. Você tem ações judiciais devido a outras fragilidades regulamentares. Tem uma entidade aí, um escritório chamado SORTEP. SORTEP é Petros de trás para frente. É especialista em ficar analisando o regulamento da Petros e ficar propondo ação judicial e mandando cartinha para os petroleiros para entrar com ação judicial, porque o regulamento do plano é cheio de furo, é cheio de buraco. Redução da taxa de juros. Para quem não sabe, o plano Petros Ultrafértil, não sei se o seu tempo está aqui ainda, já saiu. O plano Petros Ultrafértil, a gente já fez a avaliação atuarial agora, mandado lá para o conselho, e a gente aprovou baixar a taxa de juros para 5%, taxa de juros real. O plano Petros está trabalhando com uma taxa de juros de 5,85%. Isso, se você trabalha com um juro mais alto, você reduz o passivo, porque você tem expectativa de ter uma rentabilidade melhor. Mas essa conta ela entra como redução do passivo. É como um empréstimo. Vocês vão entender bem a questão de empréstimo. Se você tem empréstimo na Petros, seu saldo devedor é 100 mil reais. Se a taxa de juros for 5,8, o seu desconto para pagar o saldo devedor é 1. Se for 5 a taxa de juros, o seu saldo devedor é maior. Correto? Porque o desconto do saldo devedor vai ser menor. Uma coisa é descontar o saldo devedor a 5,8 ao ano. Outra coisa é descontar o saldo devedor a 5 ao ano. Se eu descontar 5 ao ano, meu saldo devedor é maior. Se eu desconto 5,8 ao ano, meu saldo devedor é menor. Então, no plano é a mesma contabilidade. Se a Petros hoje ela utiliza uma taxa de 5,85, o passivo que ela tem que pagar é X. Se ela baixar para 5, o passivo, que essa taxa é descontada do passivo, quanto é que ela tem que pagar? Mais. Porque ela vai ter menos expectativa de rentabilidade. Então, fazendo o cálculo, cada 0,1% de redução da taxa dá 1 bilhão a mais no passivo. Então, se você baixar de 5,85 para 5, vamos arredondar 8 vezes 0,1. Ou seja, cada 0,1 bilhão, 8 bilhões a mais no passivo, se socorrer. Revisão dos benefícios decorrentes do PIDV. Isso é um problema que nós levantamos lá e que a Petros e a Petrobras não souberam responder e ficaram respondendo na próxima reunião. A Petros ficou atolada de concessão de benefício por causa do PIDV. Para desafogar, ela passou a conceder o benefício da Petros, um valor provisório, considerando todo mundo como teto no INSS. Ou seja, 5.500. Portanto, o valor da Petros, ela está pagando considerando que ele aposentou com 5.500. Mas ninguém aposenta com 5.500 por causa do fator previdenciário, a não ser que tenha 61 anos de idade. Então a média é R$ 4.500. Quando a Petros fizer o ajuste para pagar o benefício definitivo, o que é que vai acontecer? O valor do INSS vai cair para o valor real, ou seja, que é o que ele está recebendo mesmo, 4.500, e o valor da Petros vai aumentar R$ 1.000.
A pergunta que a gente fez é o seguinte: esse pessoal que está com benefício provisório, que saiu no PDV, o valor que está lá computado e que está no passivo, é o provisório ou já é o definitivo? Eles não souberam responder. E vai responder na próxima reunião. Se for provisório, é outro déficit que vai vir quando vier o valor definitivo, que vai ser um valor maior de suplementação. Tá? E a redução dos benefícios do INSS, por conta do fator previdenciário. Todo ano que o IBGE mexe na tábua do fator previdenciário, aumentando a expectativa de vida do brasileiro, aumenta o redutor do fator previdenciário. Então, para quem não se aposentou, toda vez que o fator aumenta, aumenta o desembolso futuro da PET. Então, essa conta é permanente. E se tiver uma reforma da Previdência que reduz o valor do INSS nas futuras concessões, a PET também vai ser penalizada se isso ocorrer. Só que aí sobre a reforma a gente não tem previsão sobre isso, não sabe o que vai acontecer com a reforma. Mas isso por quê? Porque o benefício é vinculado ao valor do INSS, que traz uma imprevisibilidade total no que vai acontecer com o benefício futuro da PET, que é vinculado ao INSS, e você não sabe o que vai acontecer com a reforma, se vai ter, o que é que vai atingir. Então, isso aí é outro fator de imprevisibilidade. Bom, indo para o equacionamento, o artigo 28 da resolução 26 tem lá aquela fórmula que é 1% vezes a duração do passivo menos 4 vezes a provisão matemática. Essa formulazinha é que define o limite tolerável do déficit. Quando a gente aplica aquela fórmula para os 22 bilhões de déficit, o que é que aquela fórmula aponta? Aponta que o déficit tolerável nosso é 6 bilhões. E aquilo que passar de 6 bilhões, você é obrigado a equacionar. Portanto, se você tem 22 bilhões de déficit e o nosso limite de tolerância é 6, quanto é o déficit que a gente tem que equacionar? No mínimo 16, certo? É isso que está dito na legislação e aplicando a fórmula para a nossa situação. Voltando a dizer, é o déficit de dezembro de 2015, 22 bilhões de reais. Como a PET não cumpriu o prazo da resolução, porque esse equacionamento era para estar sendo cobrado desde fevereiro, a PET não cumpriu, porque mudou a diretoria, mudou lá a Petrobras, os diretores, não sei o quê, aí atrasou. Aí o TAC, a própria diretoria nova da PET propôs um termo de ajuste de conduta com a Previc. Esse TAC foi aprovado pela Previc, foi publicado em julho de 2007, prevendo um plano em todas as instâncias até 120 dias da data da publicação, que acaba agora no final de novembro. Dessa forma, esse adiamento, cuja responsabilidade é das patrocinadoras do plano e da diretoria PET, aumentou o déficit em aproximadamente 4 bilhões, porque o déficit saiu de 22 para 26. Então eu já disse ali, ó, vocês atrasaram o equacionamento, o déficit aumentou 4 bilhões. Bom, a diretoria se comprometeu no TAC a apresentar ao Conselho um plano de equacionamento, cujo valor equacionado teria como objetivo equilíbrio financeiro para evitar a necessidade de novos equacionamentos nos anos 2016 e 2017. Então eu falei que o déficit de 2015 foi 22, 2016 26 e 2017 ele já estava chegando nos 30. Então o que a diretoria fez? Eu vou pegar os 22 de 2015, vou corrigir pela inflação de 2015 e 2016, que é IPCA, vou corrigir pela taxa de juros 5,7, 5,85, lembra que ela está usando 5,85? E aí, quando eu faço isso, de 22 para 26, corrijo para 25, e 25 corrijo para 27. Então, ela atualiza o déficit lá de 2015 e atualizando vai para 27, sai de 22 para 27. Bom, aí para dividir o déficit, de acordo com essa mesma resolução, verifica quanto que a patrocinadora paga de contribuição normal e quanto que nós pagamos de contribuição normal. Então, eles viram lá que no período da formação do déficit de 2013 e 2015, as patrocinadoras pagaram 1 bilhão e 800 e os participantes assistidos pagaram 1 bilhão e 900
Portanto, a parte que toca do DES para patrocinador é 49,45 e a parte que toca para os participantes é 50,55. Depois eles pegaram esse 50,55 do DES, que é nosso, de acordo com a legislação, e dividiu entre participantes e assistidos. Né? Então, quando ele pega o DES 27, ele pega os 50,55, ele vai lá e vê a proporção. Desculpa, ele primeiro pegou só a proporção do DES, do 50,55. Então, ele vai lá na provisão matemática e aplica lá 31 a conceder, que é o participante, 38 concedido, 69. Então, ele chega naquele percentual lá. Então, o percentual do participante é 45% do DES. O percentual do assistido é 55% do DES. Então, para não ter confusão aqui com os números, o DES é 27. A nossa parte é 50,55, que dá 13 dos quebrados. Quando ele vai lá e faz a proporção do compromisso do plano com o participante assistido, ele descobre que o compromisso do plano com o participante é 45, o assistido é 55. Então, o participante tem 45% daquilo ali, ou seja, 45% de 13, e o assistido tem responsabilidade de 55% de 13 milhões. Tá? Aí, bom, a legislação indica que o prazo para pagar essa conta é 1 vez e meia a duração média do plano. Então, no caso do plano, a duração é 11 anos. Portanto, o prazo máximo é 17,98. 1 vez e meia é 11,99, ou seja, 215 meses. Então, eu peguei metade do passivo, dividi ele entre participante e assistido, e agora eu vou diluir no prazo de 215 meses. Tá? Aí o artigo 30 da resolução diz que para equacionar pode usar, dentre outras formas, os seguintes instrumentos: aumento das contribuições, instituição de contribuição adicional, redução do benefício a conceder, quem só pega o pessoal da ativa, porque aposentado não pode reduzir o benefício, e outras formas estipuladas no regulamento do plano. No caso do equacionamento que a PETS aprovou, ela optou somente pelo item 2, ou seja, cobrar uma contribuição extraordinária. Ela optou só pela contribuição extraordinária. Então, quando ela opta pela contribuição extraordinária, aqui está as taxas de quem paga mais, 96,414, e aí é extraordinária, para quem tem uma faixa só de desconto, é 3,20 se for da ativa, 4,53 se for aposentado. Então ele paga 1,96 mais 3,20 se for da ativa, mais 4,53 se for aposentado. Se ele tiver nas duas faixas, 1,93 e 4, é essas duas aqui ou essas duas na condição de aposentado. E a porrada maior é aqui, porque a extraordinária tem que ser na proporção da normal, como diz a legislação. Olha, aqui, meu amigo, quem está nessa faixa aqui é 10 pontos percentuais a mais de desconto. Então a extraordinária também vai no mesmo embalo. Então, aqui de 6 pula para, e aqui de 9 pula para 34, então é uma cacetada. Então esse time que está aqui, ele vai sentir o equacionamento, mas vai sentir bem menos. Agora esse time que está aqui vai chorar, vai desesperar, se esse equacionamento realmente for aplicado. A porrada é grande. E a parte da patrocinadora é 17. Tá? Bom, de acordo com a resolução, de novo a fórmula, a diretoria do argumento que assinou o TAC assumindo o valor máximo do equacionamento está trazendo enormes prejuízos, porque o TAC não foi só de prazo. Eles se comprometeram de fazer o equacionamento pelo valor que evite novos equacionamentos de 2016 e 2017, por causa do atraso. Por isso que jogou o valor para 27. Pela legislação, eu vou mostrar lá na frente, podia fazer só sobre 16. E jogaram para 27. E aí, cabe uma reflexão. A legislação só obriga
fazer pelo mínimo, ela não obriga a fazer pelo máximo. O valor menor de equacionamento permitiria que os participantes tivessem um tempo maior para reorganizar suas finanças, além de dar tempo para buscar outras soluções para o problema do plano, né? Isso tudo a gente está defendendo lá na Petrobras. Então, consideramos alguns fatores que possibilitam o equacionamento pelo mínimo. Dentre esses, destacamos o acordo de leniência, que está sendo firmado com a JBS e outros, que podem trazer recursos para o plano. A JBS trouxe problema de imagem para Petros, o Ministério Público acionou a JBS, ela estava lá em negociação de um acordo de leniência com o BNDES, com a Petrobras, com a Petros, etc., de 20 bilhões de reais. Só que depois daquela reviravolta lá na gravação do Hélio, que gravou tudo errado, né, e depois gravou ele mesmo, eu sei que esse negócio do acordo de leniência andou para o lado. Então atrasou. Mas ainda está sendo discutido lá no Ministério Público. Cobrança das condenações solidárias. A Petrobras foi condenada em algumas ações a pagar solidariamente o impacto das ações judiciais. E aí nós no Conselho Deliberativo pegamos isso aí, aprovamos cobrar da Petrobras. A Petros já está administrativamente cobrando da Petrobras. Se não tiver acordo, a Petros vai entrar com ação judicial para cobrar da Petrobras. Só que o valor, na época que foi trazido para o Conselho, é 800 milhões de reais. Se você atualizar isso para hoje, dá 2 bilhões de reais no máximo. E por que isso? Porque, infelizmente, os advogados, na sua maioria, principalmente aqueles que não são ligados ao movimento sindical, simplesmente entraram com ação penalizando a Petros. Não colocaram a Petrobras no polo passivo da ação. E quando colocaram a Petrobras no polo passivo, não souberam fazer a cobrança. Porque não adianta só a Petrobras pagar as parcelas atrasadas. Ela tem que assumir o impacto atuarial daquele benefício que vai ser implantado. Então, por exemplo, o cara lá tem 50 mil para receber de atrasado. Ele não recebe 50 porque ele tem que pagar a Petros. Ele paga 5 mil. 10%, ele recebe 45. Quanto é que a Petrobras paga? Só 5 mil. Paritário com ele. Só que saiu da Petrobras, o plano saiu quanto? 50. Quanto é que o plano recebeu? 5 do aposentado e 5 da Petrobras. Recebeu 10. Ficou com um déficit de 40 mil reais. Só do atrasado. Fora o benefício que aumentou e que não vai entrar nenhum recurso para isso. É o plano que está assumindo. Então, naquelas ações em que o advogado cobrou e que o juiz deu, quando faz esse garimpo lá, naquelas milhares de ações, que foi o que o jurídico da Petros fez, você chegou em algumas ações apenas, e nesse valor de 800 milhões de reais, e que nós aprovamos a cobrança. A ação civil pública da FUP, que tendo êxito por meio judicial ou por acordo, vai trazer volumosos recursos para o plano. Na ação civil da FUP, que a gente fez acordo em alguns itens, os outros itens continuam discutindo na justiça, só o sopão que a gente está cobrando lá na justiça é 10 bilhões de reais. Só o sopão é 10 bilhões de reais. Aquele de 90 que trouxe prejuízo para o plano está lá na ação. Só o sopão é 10 bilhões de reais. Então você daria um grande alívio aí no pagamento do déficit. Cobrança da incorporação dos níveis, porque nós estamos cobrando isso, estamos discutindo, aliás, no CD, não aprovou ainda cobrar o impacto dos níveis. Isso aí, eu tenho quase certeza que os sindicatos da Petrobras não vão concordar, mas está lá no Conselho para decidir. A recente adesão da Petros no processo de arbitragem contra a Petrobras, isso aí já saiu no valor econômico, já foi divulgado. Depois aí na hora das perguntas e respostas eu posso detalhar melhor essa questão, mas isso aí pode produzir algum resultado positivo para a Petros, esse processo de arbitragem. Melhora no retorno dos investimentos, porque quando a economia retoma, se eu não vendi o imóvel na baixa, se eu não vendi a ação na baixa, se eu não vendi o título na baixa, eu tenho o retorno do investimento. E o recadastramento que está sendo realizado pela Petros pode alterar o impacto da família real. O impacto da família real foi 5 bilhões e 200. Esse recadastramento pode chegar e dizer, não, foi exagerado isso aí, tem que ser menos. Então tem que dar um tempo aí para ver todos esses efeitos. Então faz o equacionamento pelo mínimo e espera que esses resultados positivos diminuem a conta dali para frente. Além disso, o equacionamento também permitiria manter uma certa margem dos descontos em empréstimos da Petros. Quanto maior o valor a ser equacionado, menor ficará a margem para os empréstimos. Importante destacar que o empréstimo não afeta só o participante.
ele afeta o próprio resultado do plano, porque um dos melhores investimentos do plano é o empréstimo. Se você diminui a margem, você diminui esse investimento. Então você, por um lado você faz equacionamento maior, por outro lado você perde o ganho lá dos investimentos na carteira de empréstimo. Outro fato relevante para repensar o valor do equacionamento foi a publicação recente da Solução de Consulta número 354 da Receita, que trata da indetutibilidade da contribuição extraordinária da base de cálculo do imposto de renda, que vai prejudicar os participantes assistidos. Quanto maior a contribuição extraordinária, maior o prejuízo. Quer dizer, além de queda, eu já vou tomar uma porrada gigantesca de contribuição extraordinária e não vou poder abater do imposto de renda. Olha que porrada. Então, quanto maior a contribuição extraordinária, pior. Então, é melhor aumentar a contribuição ordinária, que eu posso abater do imposto de renda. Por exemplo, bom, as contribuições normais utilizadas para abertos, e aí a gente, nossas críticas no rateio, a gente está, na primeira parte, nós criticamos o valor, que foi máximo. Aqui, a gente criticou o rateio que ela fez. Eu vou mostrar aqui, vocês vão perceber. As contribuições normais utilizadas pela banca para dividir o déficit patrocinador e participante assistido levou de forma equivocada maior responsabilidade para nós. Você viu que a gente ficou com 50, alguma coisa e ela com 49,5? Por que isso? Porque, primeiro, a contribuição patronal dos autopatrocinados e remidos tinha que ser considerada como contribuição patronal. Ela considerou como contribuição do participante, as duas partes. E após a correta definição do percentual da contribuição extraordinária, os autopatrocinados e remidos, eles tanto vão marcar com as duas partes. Ele não jogou tudo na conta nossa, para fazer o rateio. E outra, na hora que considerou as contribuições, considerou as contribuições dos assistidos e recolhe sobre o aumento dos benefícios depois dos processos iniciais. Aquela história lá que eu falei dos 50 mil e dos 5 mil, aí considerou a contribuição do assistido ali, que ele descontou sobre a ação dele. No entanto, não foi considerada a contribuição patronal, pois os patrocinadores não estão recolhendo as contribuições abertas, o mesmo ocorrendo em relação às combinações solidárias que as patrocinadoras terão que pagar. Por isso que, na nossa avaliação, por causa dessa distorção, o déficit deveria ser dividido 50% ou mais para as patrocinadoras e 50% ou menos para os participantes assistidos. Outro detalhe, nos termos de compromisso financeiro, eles que nós assinamos lá no acordo, foi para melhorar a situação do plano. Em momento nenhum nós acabamos com a solidariedade do grupo pré-70, de pensionistas evacuados, em razão dos termos de compromisso financeiro. A solidariedade entre participantes e assistidos do plano somente pode ser quebrada por cisão do plano ou utilização de submassa, conforme a resolução lá do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Até o momento, o plano só prevê dois grupos de custeio distintos: os que aderiram e que não aderiram à redação do artigo 41, implantado em 91. Mesmo esses dois grupos, que têm custeio diferente, uns pagam mais e outros pagam menos, na hora de fazer o equacionamento, a taxa é mesmo na contribuição extraordinária. A taxa é mesmo, não tem distinção. Só varia a taxa esse se for ativo ou assistido. Então, para nós, eles pegaram e tiraram o pré-70 e a pensionista do rateio do déficit, está errado. Isso aumentou a conta do pós-70. Eu vou mostrar aqui. Além da argumentação solidária, existem mais dois pontos que devem ser levados em consideração na nossa defesa de não segregação do grupo pré-70 e das pensionistas repactuadas em relação à diferença de pensão do rateio. Caso esses grupos fossem segregados, haveria uma real apuração do patrimônio dos dois termos. A apuração atual ela é só gerencial. Dessa forma, entendendo que uma vez segregação real de ativo, a liquidez para pagamento do benefício dos grupos pré-70 e pensionistas repactuados em relação ao valor da diferença é garantida pelo ativo do plano como um todo. E as contingências utilizadas para a cobertura dos processos judiciais não vão ser utilizadas na apuração do patrimônio dos dois grupos. Essa conta tem que ser paga pela Petrobras e não pelos pós-70. Então, resumindo aqui nos números para vocês entenderem, qual foi a... Vocês se lembram que na hora do dividir o déficit nosso, tocou 45 para o pessoal da ativa e 55 do déficit aposentado, para lembrar disso? Por quê? Porque eles pegaram
e usaram o passivo do plano 69. 31, que é o plano que vai pagar para o participante, 38 que vai pagar para o assistido. O plano não é 69, é 82. Eles tiraram aqui para 70 e aquela diferença de pensão depois de dar repactuação. Eles tiraram daqui. Olha, quando eu calculo isso, na hora do rateio, dá 12 milhões. Para 70 é a diferença de pensão. Então, quando eu incluo no rateio, ou seja, eu uso o passivo do plano correto, essa parte aqui foi retirada da 15, a participação do participante cai de 45 para 38, a participação do assistente cai de 55 para 46. E essa parte aqui, de 15, quem é que tem que pagar? A Petrobras, de acordo com o TCF. Ela assumiu essa aqui. Ela não, ela tira do rateio e na prática aumentou a conta do pós-70. Entendeu a malandragem? Eu sei que é difícil perceber isso no número, o assunto é complexo, mas a história é essa. Em vez da Petrobras efetivamente estar assumindo o equacionamento do déficit do grupo pré-70 e pensionista, ela está empurrando para o pós-70. Então, quem é pré-70, se tem alguém aqui, não sei se tem, que entrou no plano PETS entre 1º de julho de 70, julho, agosto, setembro, 1º de julho de 70 até 30 de setembro de 70 e permaneceu na Petrobras, né, até se aposentar efetivamente, esses companheiros são pré-70 e não vão pagar o equacionamento. Só que a Petrobras também não está pagando, é nós que estamos pagando. Por causa desse rateio aí. Tá. Fica evidente que os pós-70 tiveram sua participação na parcela de 10 elevada de 38 para 45 e que os assistidos pós-70 tiveram aumento de 46 para 55. A participação dos 15,52 da parcela do 10 dos participantes assistidos que cabem ao pré-70, incluindo a parcela da diferença de pensão, que dá um valor aproximado de 2 milhões, deve ser responsabilidade da Petrobras e não rateada pelo grupo pós-70, que somos nós. Vai dizer mais uma vez que essa conta não pode ser repassada aos demais participantes assistidos do pós-70. Importante ressaltar, a Petrobras pode pagar esse compromisso no mesmo prazo de 215 meses previsto no plano de equacionamento, ou seja, implanta a contribuição extraordinária dos grupos pré-70 e pensionistas repactuada e as patrocinadoras ficam com a responsabilidade de pagar. Sobre o valor equacionar, a instrução prevê que diz: o déficit poderá ser equacionado, ser corrigido entre a data da apuração e início do equacionamento, considerando no mínimo o valor nominal. Então não proíbe fazer o equacionamento pelo valor nominal, ou seja, 16. Então, voltando lá à conta, patrimônio, em 31/12, 60, compromisso, 82, déficit, 22, duração do passivo em anos, 11, limite de débito do déficit técnico, que é aquela formulazinha lá que eu mostrei da resolução, 6 bilhões. Então, 22, quanto é que passa dos 6? 16. Qual o valor mínimo a equacionar? 16, e não 27. Então, fazendo isso, a Petrobras, a BR e a Petros ficaria com essa parcela do déficit, que daria 7 bilhões. Participantes da Petrobras, da BR e da Petros teriam essa parcela, que daria 3 bilhões, e os assistidos, 4, 2, 20, 4,4. Eu vou mostrar as duas tabelas comparando, que aí fica claro a diferença entre equacionamento mínimo e máximo, e considerando que as taxas são aquelas ali, ó, 63, 229, 337, 475, 12 e 17. Aqui tem vários comparativos, eu vou passar para frente, porque tem um que compara tanto para participante como para assistido o equacionamento atual e a proposta pelo mínimo, incluindo o pré-70 no rateio. Então, primeiro lá, está aqui claro aqui para vocês verem a diferença. No equacionamento atual, se não for barrado administrativamente ou judicialmente, vai ter essas taxas aqui: 13,24, 9, 24 e 34. Se for pelo mínimo, cancelar esse equacionamento e fazer o novo equacionamento, que é a nossa proposta: 163, 2, 3 e
4, 12 e 17. Tá? Então, para vocês verem, aquilo é o participante, pelo mínimo, e comparando com a proposta da PET. Então está aqui, ó, o salário da ativa 6 mil até 22 mil. Proposta da PET, esse cara vai pagar 622 de contribuição total, normal mais extraordinária. Na nossa proposta, 432. Esse aqui dos 15 mil, salário, ele vai pagar 4.153, normal mais extraordinário. A nossa proposta era pagar 2.885, normal mais extraordinário. Isso dá a diferença de R$ 1.200, significa que dá, nesse caso, a proposta da empresa come 27% do salário e a proposta pelo mínimo 19% do salário. E ali dos 22, que é aquele que está no teto 2, 6.900 ou 4.700, uma diferença de R$ 2.000. Nesse caso aí, 31% do salário, nesse caso aqui, 21% do salário. No caso do assistido, que é a outra tabela, caso do assistido, o cara começa aqui com R$ 500, a comissão total é 32, cai para 21. Esse aqui que é 8.1.700, cai para 26. Esse aqui é 14, cai de 4.700 para 3. Esse aqui que é 21 mil, cai de 8 para 5. Na proposta aqui, o maior aqui consome 38% do benefício, aqui nessa proposta 25% do benefício. No menor caso aqui, 6,37, 4,25, no intermediário aqui, 10.227, cai para 18 do valor do benefício. Aí você tem outra coisa que a gente botou muito peso, o inciso 9 do artigo 48, que está no regulamento, que é aquele inciso que estabelece a contribuição da patrocinadora, só dela, por conta de déficits de ônus decorrentes do artigo 41, 42. Lembrar que a ação dos níveis é ônus do 41, que é reajuste. Tá? Então, o que é o inciso 9? Todo mundo fala do inciso 9. O inciso 9 é aquilo ali. As patrocinadoras, no caso de serem insuficientes os recursos do plano, vão assumir a responsabilidade de encargos adicionais. Quando fala na proporção das suas contribuições, é entre elas patrocinadoras, não tem nada a ver com a gente, para a cobertura de quaisquer ônus decorrentes das introduções introduzidas lá em 84, que foi a mudança do 31, do 41 e do 42. Bom, a Petrobras disse que isso aí não vale mais nada depois da emenda constitucional número 20, mesmo que esteja no regulamento. E aí nós fizemos debate com ele lá. Os patrocinadores têm suas responsabilidades, conforme disposto no inciso 9 do artigo 48, trata da assunção por parte das patrocinadoras de qualquer ônus decorrente do fato de eficiência no cálculo de ajuste. É preciso calcular o impacto das modificações do regulamento em razão da definição desses fatores, e após pagar os valores devidos, o resultado do plano deve ser recalculado. E se ainda for deficitário, deve aplicar a legislação vigente sobre equacionamento do déficit. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Para atender o TAC, e não tem intervenção na Petros, faz equacionamento pelo mínimo. Depois aplica o inciso 9 do artigo 48, que dependendo do valor que apurar, diminui esse equacionamento mínimo e evita novos equacionamentos no futuro. Ou mantém esse equacionamento mínimo, mas evita equacionamentos no futuro, porque você não está equacionando todo o déficit, você está equacionando só o valor nominal. Certo? Dessa forma, propomos que o equacionamento seja implementado pelo valor mínimo neste momento, a fim de posição de solicitar os cálculos dos impactos atuais do FAT-FC, a fim de recalcular o déficit. Se por acaso faz o equacionamento pelo valor mínimo, atende o TAC, faz o cálculo do FAT-FC, na aplicação do inciso 9, ainda sobrou déficit, aí aplica a legislação em relação ao equacionamento do déficit. Certo? Mas tem que olhar se está dentro do limite de tolerância. Se estiver dentro do limite de tolerância, não precisa fazer o
do equacionamento, você vai ter uma outra realidade depois do equacionamento mínimo, depois de colocar dinheiro baseado no inciso 9, tá? Bom, quanto à alegação que após a emenda constitucional 20 a lei complementar 108, os patrocinadores não podem arcar com valores acima da paridade contributiva, eis os nossos entendimentos. O inciso 9 do artigo 48 não trata de contribuição, e sim de dívida por parte dos patrocinadores. 2. Mesmo que o entendimento seja que o inciso 9 do artigo 48 trata de contribuição e não de dívida, o parágrafo 3º da Constituição cita apenas o limite contributivo paritário do participante na contribuição normal. Então está lá o parágrafo 3º. É vedada, pode ter recurso à entidade de previdência pela União, suas autarquias, fundações, sociedade de economia mista, como o caso da Petrobras, e outras entidades de produção, na qualidade de patrocinador, na situação a qual, em hipótese alguma, sua contribuição poderá exceder a do segurado, no máximo paritário, né? Aí, da mesma forma, a Lei 108, que é específica das estatais, lá no seu artigo 6º, também não fala da contribuição extraordinária, só fala da contribuição normal. A contribuição normal, em hipótese alguma, excederá do participante, tal. Aí, o artigo 3º do artigo 29 da resolução tem a seguinte redação: o resultado deficitário apurado no plano deverá ser equacionado para participante assistido, observada a proporção contributiva entre as contribuições normais do período que for apurado. E aí só excepciona o pessoal das privadas, no parágrafo 3º. Em relação aos benefícios que não estejam sujeitos à lei complementar 108, que são as empresas privadas, que têm plano de previdência, o resultado deficitário poderá ser equacionado pelos patrocinadores de forma exclusiva ou majoritária, sem a observância da proporção contributiva de que trata o caput. Então a resolução, quando ela vem, ela só excetua as empresas privadas. Estatal, pública, a resolução diz que é mesmo, mas não fala da extraordinária, fala que é na proporção das contribuições. Outro ponto importante é que esse no artigo 48 foi introduzido no regulamento antes da emenda constitucional número 20, antes da lei 108 e dessa resolução. E aí o artigo 5º da Constituição diz: a lei não prejudicará o direito do inquilino, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. As diversas aprovações, alterações do regulamento do plano, incluindo aquelas decorrentes da repactuação, e foi tudo isso depois dessas mudanças aí da legislação, elas passaram pelos órgãos reguladores, SPC e PREVIC, sem que o inciso 9 fosse alterado. Mesmo para quem repactuou, o inciso 9 não foi alterado, continua no regulamento. Mesmo de quem repactuou. Mesmo após a emenda, sua lei complementar, decretos, resoluções, instruções, etc. O que demonstra que o artigo 5º foi respeitado, ou seja, a Previc olhou, respeitou o que estava no regulamento, não mudou, não revogou. Se foi vacilo ou não, aí é outra história. É o fato que ela não revogou. E mesmo que no futuro a Previc não cumpra o que diz a Constituição e rasgue o regulamento, altere, retire inciso 9, o efeito é praticamente nulo. Por quê? Porque o artigo 17 da Lei 109 diz que as mudanças do regulamento só podem ser aplicadas para aqueles que ainda não são elegíveis à aposentadoria. Então hoje é só os 11 mil que está nativo. Se ele tirar o inciso 9, só tem efeito para os 11 mil que está nativo. Os 60 mil que está aposentado, ele tem que garantir a aplicação. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obter esse benefício previsto no plano, assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data que se tornou elegível. Está na Lei 109. Então, mesmo que a Previc tire fora agora o inciso 9 do artigo 48, o efeito é só para os 11 mil da ativa. Outro argumento é que o valor de que trata o inciso 9 do artigo 48 foi quitado no termo de compromisso FAT-FC, naquele acordo que a gente fez em 2008. Sabemos que as alterações ocorridas no regulamento depois da introdução do FAT, no cálculo dos benefícios, trazem impacto sempre que aumento no valor inicial do benefício, ou reajuste que seja superior àqueles que estavam previstos no plano, antes da ferida alteração regulamentar. Então, para os companheiros saberem, toda vez que o plano não tiver recurso, ou seja, está com déficit, e que o reajuste do benefício for maior do que o reajuste anterior da mudança. Qual era o reajuste anterior em 84, antes para trás? Era o mesmo índice do INSS, que é o INPC. Então, toda vez que o reajuste ou a ação judicial der um reajuste do benefício superior ao índice do INSS, aquele impacto ali, a patrocinadora tem que pagar, desde que o plano não tenha recurso.
ou seja, esteja em déficit. É isso que é a aplicação do inciso 9 do artigo 48. Tá? Aí, o valor do FAT-FC é o valor da diferença das primas de cálculo e ajuste de benefício observada em 84, quanto da alteração regulamentar, corrigida para 2007, a data do acordo que a gente fez lá na Justiça. Tanto a base cadastral quanto as impostos são de 84. E, além disso, o termo de compromisso financeiro traz valor financeiro, quanto o cálculo tem natureza atuarial. Resumindo aqui, apesar da FUP ter feito o acordo em cima do FAT-FC que a gente cobrava na ação, a gente pagou, quitou até a data de 2007. 2007 para frente, os outros efeitos decorrentes do FAT-FC ainda são devidos. Essa que é a nossa defesa lá. E mesmo que não sejam, porque a FUP teria mesmo quitado tudo, tem sindicatos que não fizeram quitação. E, portanto, você pode fazer acordo também nas ações desses sindicatos. Foram aqueles que saíram da FUP e não fizeram não aprovaram a repactuação, não fizeram a adesão àquele acordo lá em 2008. Certo? Bom, desta forma, o TCF do FAC não cobre os valores previstos no inciso 9 do artigo 48, ou não cobre totalmente. Os impactos nos compromissos do plano decorrentes dos processos administrativos judiciais de níveis 2004, 2005, 2006, plano de cargo 2007, criação da RLR, PLDL, etc., não eram conhecidos quanto a assinatura do TCF do FAT-FC. Todos esses assuntos têm relação com o FAT-FC. Portanto, partindo do princípio que não se pode dar quitação de algo que não se tem conhecimento, o inciso 9 do artigo 48 deve ser utilizado para cobrir as insuficiências causadas no plano e pelos impactos trazidos pelas ações judiciais e processos administrativos. Por fim, cabe aos patrocinadores assumam sua responsabilidade para dispor do inciso 9 do artigo 48, qualquer ônus decorrente do FAT-FC, do cálculo de reajuste de cada insuficiência patrimonial, referente ao período de 2008 até 2015, pós o TCF do FAT-FC, estariam cumprindo as disposições previstas na legislação, especificamente no artigo 30 da resolução CGPC 26, que determina que o plano de equacionamento pode contemplar, dentre outras, as seguintes formas de maneira individual combinada, e tem 4 outras formas estipuladas no regulamento. Ou seja, se aplicar esse inciso 9, não está contra a resolução que determina o equacionamento, porque ela mesmo já prevê outras formas estipuladas no regulamento. O inciso 9 do artigo 48 está no regulamento? Está. Então não vai contra a resolução e pode ser aplicado. Essa, pessoal, foi a exaustiva defesa que a gente fez ontem lá no GT da aplicabilidade do inciso 9 do artigo 48, ou seja, imputando a responsabilidade para a Petrobras. Bom, em resumo, o que é que nós propomos lá para a Petrobras ontem no GT? Anulação do PED no CD da PETS, com anuência da Previc, devido à auditoria do passivo atuarial. Nós vamos alegar o seguinte: tem passivo atuarial que não está identificado corretamente, família real, e portanto nós estamos cancelando esse equacionamento. Vamos, por enquanto, aprovar o equacionamento mínimo, considerando o rateio correto 50 para 50 ou mais, para patrocinador e mesmo participante. Vamos incluir o grupo PCT de pensionista no rateio, sendo que o custeio do grupo PCT pensionista em relação à contribuição extraordinária, a Petrobras vai assumir, e depois vamos fazer o cálculo do impacto referente ao cumprimento do inciso 9 do artigo 48. E, por fim, vamos rever o valor do DES a partir dos cálculos citados no item anterior, do resultado da auditoria dos cálculos que originaram impacto da família real, e após o encerramento do recapacitamento, bem como todo o passivo atuarial do plano. Essa proposta alternativa de equacionamento do DES reduzirá significativamente os riscos futuros, deve ter como passivo judicial atual e futuro. Então, essa proposta, pessoal, é o que a gente conseguiu consensuar entre a FUP e a FNP, e que nós apresentamos lá, correto? A Petrobras, na próxima terça-feira, ela vai apresentar o contraponto dela a essa apresentação. Posso adiantar aqui, porque o jurídico lá da Petrobras já verbalizou isso lá na mesa, e isso deve estar na apresentação dela terça-feira, que ela diz o seguinte: primeiro, em relação ao inciso 9 do artigo 48,
Se a Previc foi desidiosa, porque não retirou o inciso 9 do artigo 48 do regulamento, por conta da nova legislação, isso não obriga a Petrobras a pagar o que a Constituição proíbe. Então, não é por conta que a Previc deixou lá no regulamento que a Petrobras é obrigada a descumprir a Constituição. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto da defesa deles é que na 109, o artigo 19 estabelece que é contribuição normal e que é contribuição extraordinária. E no artigo 21 estabelece que a extraordinária tem que ser na mesma proporção da normal. Portanto, no nosso caso, paritário. Mas aí, o fato da 109 e a gente tem a 108 que é específica, e a 108 ser omissa, em relação a isso que eu mostrei ali, só fala da normal, ele diz, aquilo que a 108 é omissa, vale a 109. Então esse é o arcabouço jurídico que a Petrobras usa para blindar ela e só garantir para o plano a metade do custeio da Petrobras. A outra metade para cima da gente. Então isso vai vir no contraponto dela na próxima reunião e nós vamos continuar o debate, não tem jeito. Há também aqui um outro slide aqui que eu apresentei na reunião com a FNP e os marítimos antes de ir para a Petrobras, que é diferente desses dois últimos slides, mas que lá na discussão nós concordamos em retirar para dar tempo deles discutir internamente. Eu posso até depois aqui reproduzir esses dois slides que a gente alterou antes da apresentação da Petrobras. Mas nesses dois slides, a gente colocava aqui a seguinte questão, dentro da proposta: reabrir a repactuação, reabrir o BPO, estabelecer novo meta de adesão. Quem aderisse, né, à repactuação do BPO, também no caso que, tendo ação judicial não transitada em julgado, abriria mão da ação. Quem tem ação transitada em julgado aí não abriria mão da ação, não está transitada em julgado, não tem o que fazer. Mas quem não tem ação transitada em julgado abriria mão da ação, atingindo a meta, né? Não teria mais necessidade, dependendo do sucesso da adesão, não teria mais necessidade de cisão do plano, porque não teria mais duas massas, seria uma massa só, o que reunificaria os petroleiros e evitaria a necessidade da cisão entre repactuados e não repactuados, e ao mesmo tempo a Petrobras fazia acordo com a gente na ação civil pública da FUP, pagava os itens lá que a gente está cobrando através de um novo termo de compromisso financeiro em relação ao Sopão, que é 10 bilhões, em relação à extinção da Petromisa Interbras, que nós estamos cobrando, que é mais 1 bilhão. Daí, em torno aí, se for pagar tudo que está pendente lá na ação, 15 bilhões de reais. Ela faria lá outro TCF, pagaria esses 15 bilhões e com isso a gente equalizava o déficit, reduzia bastante o impacto do equacionamento necessário e prevenia a maioria dos déficits futuros do plano. Qual foi a posição do pessoal da FNP com relação a esses itens que nós não apresentamos lá na Petrobras? Eles disseram que tem tempo para pensar sobre isso e pediram que a gente não apresentasse lá, porque aí a gente fazia uma apresentação conjunta sem divergência entre a FUP e a FNP. Nós topamos, retiramos, ficou esses dois últimos slides que vocês estão vendo aí, sem a questão da reabertura da repactuação, BPO, outro acordo judicial lá nos autos da FUP, etc. Então, eu estou sendo aqui bastante transparente com vocês, como é que está sendo feita a discussão no grupo de trabalho, o que é que isso pode gerar de novidade em relação a essa questão. Agora, para deixar claro aqui para os companheiros, se demorar muito essa discussão no grupo de trabalho, e se a gente não tiver uma decisão judicial favorável, e se a Petrobras não concordar da gente ir lá solicitar adiamento administrativo do equacionamento, esse equacionamento que eu mostrei aqui, o maior,
começa 20 de dezembro, provavelmente, se o SEST aprovar até o dia 5 de dezembro, que aí dá tempo da Petrobras, da Petros, incluir na folha, tá? Eu vou encerrar por aqui, tem outros dados aqui, como é que fica a situação do PPO, da pensionista, mas eu achei importante pular isso, que era uma apresentação que eu tinha anterior, já ir para o que a gente está discutindo no GT, que eu acho que é mais importante, porque é isso que é o que vai mudar realmente a situação nossa em relação a essa questão. Obrigado.